Padaria Esperança, empresa familiar desde 2013, vem fazendo o melhor para lhe atender. Padaria Esperança, que também é restaurante e lanchonete. Todos os dias servindo café da manhã e no restaurante servindo marmitex e prato feito. Temos também aquela cerveja gelada. Traga sua família para experimentar as nossas delícias. Avenida André Franco Montoro, 340 no Residencial Esperança. Alô, amigos de todo o Brasil, locutor de Rodeios Marlboro, diretamente de mais um podcast Território de Peão, fomentando o esporte, defendendo a cultura da nossa música sertaneja e trazendo cada vez mais informação para você que ama e que vive o mundo do rodeio. Esse programa nasceu no intuito de estar conectando você ao nosso território, ao território de Peão e ao mundo do rodeio. Hoje, nós vamos saber um pouquinho de ranchort. Você já ouviu falar? Essa modalidade que está crescendo e cada vez mais conquistando mais adeptos no nosso cenário nacional. E nada mais, nada menos do que ele que vive o ranchort, que está praticando o ranchort e defendendo também essa modalidade que tem conquistado cada vez mais adeptos, como eu falei. Meu grande amigo Tião Pedrosa. Boa noite, Tião. Boa noite, Marlboro. Tudo bom? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar um pouco dessa modalidade que a gente pratica, que a gente ama. E vamos tentar levar um pouquinho do que é o ranchort para os ouvintes aí, né? Para quem te segue. E é fascinante. A gente é suspeito de falar que a cada dia, quanto mais a gente treina, mais a gente gosta dela. Eu disse que uma andorinha só não faz verão, né? Acompanhada aí pela Fernanda, a esposa, companheira de vida e companheira também na profissão, nessa modalidade tão bonita que está ganhando cada vez mais espaço dentro do rodeio brasileiro. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marlboro. Obrigada pelo convite. E estou feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho também dessa nossa experiência juntos. Bom demais. Ô, Tião, explica para o nosso público o que é a modalidade ranchort.
O Ranchort surgiu nos Estados Unidos no ano de 2007. Sim. O americano é um sujeito que gosta de competição. Acho que até para o ímpar dele já deve ter campeonato. Né? Então, ela vem ali da diária das fazendas, do sítio. É uma modalidade onde consiste o aparte de gado, né? Então, ele inventou que você tem que apartar. E para dificultar, ele colocou número, né? E você tem que fazer isso numa ordem sequencial, crescente. Certo. Então, o que é? É uma arena no formato de 8. Ela é feita com 2 cavaleiros e uma dupla. Eu tenho o prazer de competir com a minha esposa. E então, qual que é o objetivo da prova, né? De um lado vai ficar 10 bois numerados de 0 a 9, e nela tem um boi que a gente chama de entreveiro ou sujo, que ele está ali só para atrapalhar o jogo. Entendi. Para dificultar. E daí a gente tem um tempo estipulado, categoria iniciante 90 segundos para fazer a prova, categoria amador e profissional 60 segundos. Vence quem passar a maior quantidade de boi de um curral para o outro no menor tempo. Hoje a modalidade cresceu demais, hoje a turma passa aqui no Brasil tranquilamente os 10 bois dentro dos 60 segundos e vai vencer o menor tempo. E daí tem um juiz no meio da pista, ele libera a pista e fala, pista liberada, logo que o cavaleiro passa a fotocela que começa a contar o tempo, ele canta um número que se inicia, 4. Certo. A partir dali você começa, na ordem crescente, você tem que passar os 10 bois do curral para o outro, na ordem certa. E aí o menor tempo vai vencer a prova. E, Fernanda, fala para mim uma curiosidade. As mulheres, cada vez mais, né, Tião, estão tomando o espaço, estão ganhando seu espaço dentro do agro, dentro do sertanejo, dentro do nosso governo. E qual que é a sua experiência poder estar trabalhando ao lado do esposo, defendendo a bandeira das mulheres de chapéu, de bota e chapéu, e com uma categoria tão magnífica como essa? Bom, para mim foi muito gratificante, né, quando o Tião me apresentou a modalidade ali próximo na pandemia, né? E eu passei a gostar muito e isso acabou conectando mais a gente, né? Então, a gente treina juntos, está mais juntos nos momentos de treino, no momento de provas, né? Acabo estando próximo ali, né? Entretida com a situação. Então, só favoreceu, né? A nossa vida juntos, assim. E cada vez tem mais mulheres participando? Sim, a gente percebe que tem mais mulheres que já agora estão aprendendo, a gente busca fazer grupos, conversar, né? Oportunizar que a gente esteja junto nas... Existe alguma regra que tem que ser, por exemplo, pode ser homem e mulher, pode ser só mulher, igual tem os 3 tambores, né? Categoria mirim, categoria feminina. Como que funciona isso? São diferentes categorias, né? Tem a categoria feminina, tem categoria que é família, tem categorias diferentes. Acho que o Tião pode explicar. São divididos em categorias. Tem uma categoria exclusiva da feminina. Certo. E cresceu tanto que hoje tem a categoria feminina amador e a profissional. Que são as pessoas que... O profissional é as pessoas que vivem de treinar cavalos. E amador é aquele que usa como hobby, que é o nosso caso. Certo. Que vai para o hobby. Então, para dar condição de igualdade, eles criaram as categorias, né? E eu acho que essa aí é a magia. O Ranchort hoje possibilita... A gente fala de mamana caducando, que é o linguajar nosso, né? Mas você vê criança de 5 anos fazendo, como tem senhores de 75, 76 anos fazendo. Não tem limite. Não tem limite. Pessoa conseguindo montar cavalo e querendo, ela vai conseguir fazer. Ela é muito de fácil entendimento. E tem alguma raça específica de animal que é utilizado nesse tipo de prova? Na verdade, ali, qualquer cavalo muito bem domado, um cavalo sertanejo ou não, ele vai fazer a prova. Porém, na hora que você vai para a competição, como é uma competição de velocidade, de tempo, o cavalo hoje que mais ganha essa prova é o quarto de milho, porque é um cavalo mais rápido, mais habilidoso, né? Um cavalo que geneticamente já vem refinando para isso, né? Entendi. As outras raças conseguem fazer
fácil também, desde que venha com um bom treinamento, uma boa base, nada impede de fazer. A gente tem hoje as associações do Manga Larga Paulista que está colocando essa modalidade nas profissionais dele. Ó. O Manga Larga Marchador lá atrás, pois, eu não sei como está agora na Nacional, que vai ser agora em julho, eu não sei se está tendo ainda, não tenho ouvido falar. O Crioulo é outro cavalo que se dá super bem também, entendeu? Porém, a gente fala, na hora que o cara quer pôr a mão no dinheiro, ele vai ter que é diferente, são cavalos de velocidade diferente, né, de agilidade diferente, então a gente fala assim, pro cara começar hoje, eu sempre falo o que você tem. Entendi. Aí depois, meu amigo, você vai refinando e vai correndo atrás de melhorar, de buscar treinamento, e daí chega uma hora que você vai migrando. Bacana demais. Os treinos geralmente são feitos em sítios, né? A pista oficial, ela tem uma... Qual que é a metragem de uma pista oficial? Então, a pista, os treinos são feitos em ranchos, como você falou. Sim. E o run short, ele tem até um profissional que colocou isso, né? Ele falou que o run short é o beach tennis do cavalo. Por quê? Você não precisa ter uma propriedade grande para você fazer. A pista de run short é um formato de 8, né? Cada redondo ela tem que ter um raio no mínimo de 15 e no máximo de 18 metros. Então, você pega uma chácara aí hoje de 2.000 metros, 3.000 metros, o cara consegue montar uma pista de run short. Entendi. Então, por isso que eles colocaram apelidar como beach tennis do cavalo. Entendi. Então, isso facilitou para que, às vezes, o cara não precisa ter uma fazenda para fazer, ele não precisa ter uma pista grande como outras modalidades de demanda. Sim. Então, e aqui, vamos falar um pouco da realidade do Vale do Paraíba, que é onde a gente está, né? Sim. O run short chegou no Vale do Paraíba em 2017. 2017. Recente, então. Você vê, ela surgiu nos Estados Unidos em 2007. Em 2008, Alex Saleta trouxe ela para o Brasil, fez uma demonstração no Campeonato Nacional da BQM. O Alex Saleta, nos Estados Unidos, tem um campeonato que é só de run short, que é RSNC Championship, que é uma associação que cuida somente do run short. Certo. E daí o Alex Saleta trouxe essa associação para o Brasil e ele que cuida dela aqui no Brasil. Daí, a partir do ano de 2008, ele fez a demonstração no Campeonato Nacional da BQM. Dali para frente, ele foi levando clínicas para outras cidades para desenvolver a modalidade, o trabalhinho de formiga, né? Sim. E quando foi em 2017, ela chega no Vale do Paraíba. Começa em Caçapava. Lá em Caçapava? Caçapava. Bacana. O primeiro lugar que teve vamos falar assim, uma prova, um encontro de run short foi Caçapava em abril de 2017. Quando foi 2019, vem para cá um treinador que é de Paraibuna, porém, Paraibuna não tinha essa modalidade, ele teve que ir embora. Entendi. Ele teve que ir embora. E foi atrás, competidor, o Dimas Donizete, juntamente com a esposa dele, que é a Jubiliana, são competidores e treinadores de cavalo. Eles vêm em 2019 para São José, passam uma temporada aqui e recebem um convite e vão embora de novo. Entendi. E a partir de 2019, o run short começa a ganhar um corpo aqui no Vale do Paraíba. Em agosto de 2019, voltando um pouquinho, em 2017 eu tive a oportunidade de trazer um curso para o meu rancho, o João Sala. A propriedade sua fica onde? Fica na Tamoios, no quilômetro 11, certo. Colina Ranch. E a gente, por gostar e estar tentando entrar no meio, a gente tem um amigo comum que é o João Lucas. O João Lucas falou, não, o João Sala, vamos conversar com ele, ele vem, faz uma clínica aqui pra gente. A gente trouxe em outubro de 2017, a primeira clínica de run short no Vale do Paraíba. A primeira? A primeira. 2017. Uhum. Daí ele veio, fez a clínica muito bacana. Então, podemos dizer que você é um dos pioneiros do Vale. Como diz o outro, se eu não sou, eu tive pertinho dele já, né? Teve por meio. Teve por meio. E como que eu cheguei no run short, né? No mesmo ano de 2017, já vinha um pessoal treinando. E um dia eu fui passear lá num treino deles, um amigo nosso, o Paulinho Borsoi, falou, nego, monta no cavalo que dá um treino. Eu falei, rapaz, não dou conta não. Ele falou, não, monta você dá conta. O bichinho picou eu naquele dia. É mesmo? Ali foi um... Paixão? Paixão. Eu imagino. A gente é muito ligado ao cavalo, né? Desde que eu me conheço por gente, a gente tem essa ligação com o cavalo.
E daí, nesse momento, eu falei, cara, esse é um negócio bacana. A gente sempre participou de... Que nem eu venho do rodeio, tive uma temporada minha no rodeio, depois fomos para a vida dos homens trabalhar, né? E o cavalo sempre presente, cavalgada. Agora, na hora que eu conheci o rancho short, foi estranho diferente. E daí a gente tem que buscar. Daí, com essa conversa com o João Lucas, a gente trouxe o João Sala, ele fez a clínica em casa. Só que daí, naquele momento, eu estava não tão preparado ainda, que exige você ter uma estrutura mínima que seja, mas você tem que estar mais estruturado. Sim. E eu fui aos pouquinhos, ajeitando. Quando foi em 2019, através de um amigo em comum com o Alex Saleta, que é o Marcelo Malamud, ele ajeitou o Alex Saleta, que é o cara que trouxe o rancho short pro Brasil, veio dar uma clínica em casa. Agosto de 2019. Foi lá? Foi lá. Rapaz, que coisa bacana, né? Imagina só. Você ter dentro da sua propriedade ali, né? Esse grande responsável aí. E também agregando valores, né? Isso. Daí, quando foi em agosto, a gente fez a clínica. E logo, em agosto e em setembro, o André de Caçapava, o André Gaúcho, falou, vou fazer uma prova em casa. E ele fez uma prova em setembro na casa dele, um mês depois da clínica. E daí, nessa época, eu já estava mais empenhado em treinando, já tinha comprado um cavalo mais bacana e fomos para lá. Olha aí. Fomos lá e, por ironia do destino, o mérito dos treinos, a gente conseguiu ganhar e eu ganhei justamente com o Paulinho Borsoi. Você ganhou com ele? Nessa época, a Fernanda ainda não montava, já montava cavalo, mas ainda não estava nas pistas, né? E daí eu ganhei com o Paulinho. Eu falei, Deus é muito, muito... Nos abençoou muito, né? O cara que pôs eu dentro das pistas, minha primeira vitória veio com ele. Tá certo. Deixa eu pegar um gancho aqui. Alô, Paulinho Borsoi, também quero você aqui, falando um pouquinho, prosendo com a gente no podcast Território de Peão. Tá bom, meu irmão? Em breve nós vamos ter você aqui na bancada também. Bom demais. Fala uma coisa pra mim. Hoje, qual que é a maior dificuldade para quem tá querendo iniciar? Que nem você falou. O Tião a gente já conhece há um longo tempo, empresário, né? No segmento country. E qual que é a maior dificuldade que você vê hoje no Vale do Paraíba? É ter o espaço dentro das festas, tá? Por que eu falo isso? Não sei se você vai concordar comigo, mas o Vale do Paraíba é carente demais de, por exemplo, a modalidade de rodeio em cavalo. Cutiano, berbeque, enfim. O seu segmento também sofre com isso? A gente, assim... Como é uma modalidade nova, a gente ainda é privilegiado. Porque né? A gente... Você vê, nós estamos falando 2019. Quando foi 2022, a gente teve uma abertura muito grande junto ao Rodrigo da Lagnol na Expo Agro de Jacareí. Ele abriu as portas do evento dele, que hoje é o Grande do Vale, né? E, por coincidência, vai acontecer o mês que vem. Isso. 2022. A gente conseguiu ir lá e fazer a prova lá. De lá para cá, todos os anos, ele abre espaço para a modalidade estar presente na festa. Quer queira, quer não. Se está voltando, porque tem um certo gera um entretenimento para o público que vai lá. É a categoria da família, né? A categoria da família. Hoje ela é nomeada dessa forma, porque possibilita de eu correr com a minha esposa, com meu filho, com meu pai. Então, ela recebeu esse apelido aí, né? Bom. Então, a gente tem essa abertura. A FEICampo fez, durante um ano fez também, daí a gente sempre depende da gestão, né? Mas eu falo, hoje, dentro do Vale do Paraíba, o grande apoiador é a Expo Agro Jacareí, pioneiro, e continua incentivando. Dia 27, pode fazer o merchan. Sim, aqui, claro. 26 de julho, rancho short na Expo Jacareí. E agora também tem um sindicato de Pinda, que vem ativo, fazendo prova. Está crescendo, né? Está crescendo. Está voltando, na verdade, né? Exatamente. Teve agora o primeiro campeonato oficializado da BQM. Bacana. Organização do Paulinho Borsoi com a Fernanda Suzuki. Fernando, conheço. Já narrei prova para ela já. Então, já teve no meu podcast também. Já organizou agora, quer dizer, foi mais um passo que o rancho short dá dentro do Vale do Paraíba. Quer dizer, um campeonato, conseguiu trazer um campeonato chancelado pela BQM. Teve 3 etapas, que acabou agora no mês de maio. Então, quer dizer, ele está ganhando seu espaço. Dificuldade, Malboro, é como tudo na vida, né? Sim. Hoje, assim, o que a gente fala? No primeiro momento, quando a pessoa não é do cavalo, antes mesmo dela procurar uma modalidade, ela tem que
procurar montar bem cavalo. São Exatamente. situações diferentes. Exatamente. Né? Quando você vai... Não é gostar, é conhecer. É conhecer e que depois que você monta bem, aí abre um leque muito grande. Exatamente. Aí você vai, por exemplo, é que nem eu falo, eu gosto do cavalo, eu gosto do boi. Por isso que essa modalidade me encanta. Entendeu? Tem gente que vai gostar só do cavalo. Então vai correr um tambor, vai fazer uma prova de rédeas, vai fazer um hipismo. Então, assim, mas eu acho que o ideal mesmo, o grande desafio, vamos falar assim, para uma pessoa que é da cidade, que a gente está localizado numa região industrial, que queira, falar assim, eu quero fazer um run short. É uma orientação que a gente dá lá. Em casa, a gente tem treino lá 2 vezes por semana, inclusive fica aí aberto para quem quiser conhecer. A gente tem lá as redes sociais nossas, Colina Ranch Oficial. Quiser tirar alguma dúvida sobre a modalidade, quiser conhecer a modalidade, manda um direct para nós lá, manda um direct para o território do peão aí. Isso. O Marlboro faz o meio de campo para a gente, entendeu? Mas assim, a gente sempre orienta a aprender a montar primeiro, porque isso vai ser fundamental. É de suma importância você montar bem um cavalo para depois você entrar para começar a fazer o jogo. Depois se trata de um jogo. Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande desafio é a pessoa tomou a decisão, eu quero. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, na minha humilde concepção, é aprender a montar. Que é diferente, a geração nossa, a gente aprendeu a montar cavalo com 4 anos. E vem carregando uns vícios que depois você não tira mais. Exatamente. Agora, quando você é uma página em branco, aí, meu amigo, é questão de 6 meses, você já está mais afinadinho ali, você tem mais confiança para montar, dominar o cavalo e ir lá apartar esse boi. Eu faço uma comparação aqui sobre o que você está falando. Eu sempre gostei de trabalhar com sonoplasta, que eu eduquei ele da minha forma. Que eu peguei meninos novos e eduquei ele, que nem você falou aí, uma página em branco, para poder educar ele da forma... principalmente essa rapaziada aí, para ver se ela gosta daquilo, se ela quer viver daquilo, se ela tem o dom daquilo, porque uma coisa é tocar música, outra coisa é ser um sonoplasta. E às vezes você pega um sonoplasta meio bardoso, que trabalhou muitos anos com algum outro profissional e acaba não tirando as bardas dele, né? Falando em adeptos, falando aí em se encaixar, ô Fernanda, você, hoje trabalhando ao lado do marido, né? Vocês têm uma vida rural, uma vida no campo, né? O dia a dia de vocês, eu praticamente posso falar aqui em cima de um cavalo. Mas levar isso para o lado profissional, quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. Como que é trabalhar ao lado do Tião? Como que é a experiência de cada dia mais aprender? E o que você pode passar de informação para as mulheres que estão assistindo, que também vão se encorajar com a sua iniciativa? Bom, eu andava a cavalo com o Tião, né? Passeio. Sim. E dos últimos anos para cá, que eu também gostei da modalidade, sempre gostei de esporte, e eu acho que isso que me conectou mais ali, para estar também mais tempo montando, né? E é como vocês estão dizendo, né? Eu tenho que aprender a melhorar a equitação, procurar... Não é simplesmente só subir, né? Ir lá e fazer a passada, né? Como dupla, vocês estão há quanto tempo juntos? Como dupla no run short? Acho que desde 2021. Em provas, 2021. Ela começou oficial? Ela começou a treinar em casa em 2020, que foi logo quando começou a pandemia. Agora, para competição mesmo, a gente começou... Que daí, em 2020, não tinha competição, porque estava na pandemia, né? Não tinha. Então, a gente, em 2021, quando foi voltando com as restrições e tal, daí a gente já começou a competir. Trabalhar com o esposo é mais difícil? Você acredita que foi mais difícil para você? Porque que... é o seguinte, né? A esposa fala assim, eu vou até pegar... A esposa, ela fala assim pro marido, você me ensina a dirigir, mas é uma falta de paciência. Não é verdade, Tião? Como é que foi essa... eu acho que são os dois lados, né? Eu acho que... Sim, tem a intimidade, né? Que é a facilidade de falar. Ouvir a experiência, né? Então, ele está sempre ali chamando a minha atenção, me corrigindo, me auxiliando. Direcionando, né? Direcionando, né? Mas também proporcionou com que a gente se conectasse melhor, né? Se conhecesse melhor até mesmo nessas dificuldades, né?
É falado assim de uma forma... atualmente é conhecida como a prova da família, né? Isso ajudou também dentro de casa. Eu falo assim, nós estamos falando de um homem do campo, que vive do campo, que sai durante a madrugada para fazer os seus trabalhos, enfim, que passa muito tempo praticando isso aí, né? Isso aproximou mais vocês como casal, conectou vocês mais à paixão com o cavalo e também aproximou mais... vocês tiveram mais tempo, isso aí deixou bem claro. Mas vocês se conectaram mais, foi de uma forma melhor dentro de casa o que vocês fazem na pista, no campo? Na minha opinião, sim. Eu sou mais comunicativa, apesar desse cenário não ser tão tranquilo para mim. E o Tião uma pessoa mais quieta, né? E eu acho que o nosso diálogo melhorou, né? Querer estar junto nas provas. Então, a gente pensa, programa, fica atento. E torcer um pelo outro, né? Sim. Então, acho que a gente nunca teve tão, na minha opinião, né, nunca tivemos tão conectados nesses últimos anos. Que bacana. Olha para você ver a importância da prova, de uma forma geral, a importância do cavalo, porque o cavalo ele transmite para a gente uma energia que é fora do sério, né? E a importância de ver casais, famílias cada vez mais praticando esse esporte tão bacana, né? Que nem você falou, estamos conseguindo, né, um trabalho de formiguinha, mais adeptos e mais espaço dentro do Vale do Paraíba, mas como que você enxerga o cenário daqui para frente, dentro dos próximos anos, sobre o ranchote no Vale do Paraíba? Você acredita que será uma das modalidades mais atuantes dentro da nossa região? O Malboro, eu não só acredito, como já é uma realidade. É mesmo, Se cara. você pegar, que bacana. Que nem eu falo, a gente começou, vamos falar, 2019 com a primeira clínica, 2022 consegui trazer o João Sala novamente para dar uma clínica no meu rancho. Né? Já foi já veio gente nova fazer. 2023 já consegui trazer um outro profissional, que é o Thiago Paiva, para ministrar a clínica. 2024, o Thiago voltou novamente. E cada vez que a gente faz a clínica, vem novas pessoas fazer. Hoje, eu calculo aí, vou falar para você que no Vale do Paraíba hoje tem 10, 12 pistas de ranchote. De 10 a 12? De 10 a 12 pistas. Né? E só vem... a gente fala assim, né? Só vem crescendo. Né? E vem crescendo com qualidade. Isso que é o principal. Não né? é só crescer. Uhum. Não é só números, né? Não é só números. Uhum. A gente tem aqui o Paulinho Borsoi, campeão nacional, tem o Juninho, campeão nacional, tem o Xande, campeão nacional, se não me engano, do Congresso da BQM. Então você vê que vem vindo uma moçada que está se dedicando e colhendo frutos dessa dedicação. Né? Agora, no comecinho de junho, agora teve um curso, veio um outro profissional, não foi no meu rancho, foi no rancho de um amigo nosso, do Valtinho. Já para quê? Para cada vez mais você ver que a turma está com sede de busca de conhecimento, porque ficou muito competitivo. Né? Já é uma prova competitiva, né? E a gente fala dos últimos 4 anos para cá, a cada ano que passa, o nível dos competidores... Tá indo para a prateleira de cima. O sarrafo tá aumentando, como diz a gíria aí. Eila. Então, quem não correr atrás... Porque, além de você montar bem, tem um fator do cavalo. Isso. Você tem que ter um cavalo bem treinado. Certo. E nós que somos amadores, a gente depende de um profissional que entenda do cavalo, entenda de treinar cavalo e entenda da modalidade. Certo. Então, a gente tem um tripé aí. Não basta você ser um competidor bom. Que você depende do cavalo. Exatamente. Você tem que formar o conjunto com esse cavalo. E há 1 ano, eu tenho lá no rancho um apoio muito grande, que é do Leandro Cardoso, o famoso mineiro que é de Paraibuna. Ele vem dando um suporte muito bacana pra gente. O resultado está nas pistas. A gente está com nós já faz 1 ano. Nesse 1 ano aí... Graças a Deus a colheita tá vindo. Bacana. Tá vindo. A gente treina toda segunda e quarta-feira o ranchote, que nem você perguntou para a Fernanda. Isso possibilita a gente estar mais junto, porque se ela não me acompanhasse, era o dia que eu ia estar ausente de casa.
A gente tem um casal de filhos. Hoje a gente consegue fazer uma manobra, um dia deixa na casa de uma mãe, outro dia vai na casa da outra para não pesar também, né? Vai dividindo a tarefa. Vai dividindo a tarefa para a gente conseguir treinar, porque o sarrafo subiu. Tá certo. O sarrafo subiu. Então, se você quer só... Não gosto de usar o termo brincar. Se você quer só ir lá treinar, é uma coisa. Agora, quando você quer partir para ir para a competição, aí você tem que entender onde está... Que os erros acontecem, é natural, é muito dinâmica, né? Você não consegue controlar tudo, os fatores, que nem a gente fala, tem uma amiga nossa do Ranchort que fala, você vai dar 10 mil passadas, nenhuma vai ser igual a outra. É muito cenário, são 2 cavalos, 2 cavaleiros e 11 bois dentro de uma prova que hoje roda na casa de 30 segundos. Quantas variáveis existem nisso aí? Bacana. Rapaz, é mais complexo do que eu imaginava. Exatamente. No princípio, todo mundo... Quando o Ranchort surgiu, todo mundo que olhava de fora, faz, qualquer um faz. Qualquer um faz mesmo. Qualquer cavalo faz. Qualquer um entra lá dentro e faz. Se não tiver dificuldade com o número, como diz outro, se a escola lá atrás te apresentou os números bem apresentadinhos, você vai fazer. Tá certo. Só que hoje, para ganhar, você tem que estar em cima do cavalo. Tá certo. A gente sabe, né, Tião, né, Fernanda, que nem tudo são flores. Nós estamos falando de um esporte que está cada vez mais conseguindo seu espaço, né? Está cada vez atraindo mais famílias, mas nem tudo são flores. Eu gostaria que você falasse dos pontos negativos. A prova que você executa nos eventos, ela também tem a mesma perseguição pelas leis, pelos ambientalistas, pelo pessoal das ONGs, ou enfim, ou não? Como que funciona isso? Por se tratar de provas que tem ali a permanência de animais, né? Eu sempre digo assim, né? A falta de conhecimento, eu não vou usar o termo ignorância, que eu acho que é forte. Certo. Por parte desse outro lado das pessoas, vem em cima da perseguição. Porém, hoje, o cara que vai fazer uma prova, ele se preocupa tanto com o bem-estar animal, que não tem brecha. É procurar pelo em ovo. Tá certo. É procurar pelo em ovo. Só que, infelizmente, a outra pessoa que quer acusar não quer ouvir. Eu acho que ela não quer dar o direito de você mostrar como você faz. Vou dar uma coisa que acontece lá em casa, no meu rancho, que você vai falar, cara, não acredito. É só ir vendo. A propriedade nossa ali é um terreno em aclive, é muito morro, é desajeitado para você tocar gado. Qualquer um que mexe com boi sabe disso. Eu vou sozinho, dia de segunda e quarta, fechar o gado. Você dá um grito com eles em cima, eles vão correndo. Parece que eles gostam, que nem a gente gosta. E para mim falar isso, você fala, você está contando a história de pescador. Pode ir lá, segunda e quarta, você vai ver. Você acha que fosse uma coisa que maltratasse esse gado ia lá? Não, de forma alguma. De forma alguma. Você está entendendo? E vamos falar dos cavalos, que é onde que eles mais gostam de pegar, né? Como que o mundo se desbravou? Foi em cima do pé do homem ou foi em cima de um cavalo? Exatamente. As grandes guerras, quem carregava os soldados? Exatamente. Deus criou o cavalo com essa função dele ser um apoio ao homem. Perfeito. Perfeita colocação. Ele não criou o cavalo para ser um bicho exótico lá, para ficar se admirando. Lógico, vai ter gente que vai ter cavalo que vai admirar só a beleza do cavalo. E o cavalo é isso, beleza e nobreza, aquele poder que o cavalo exala, né? Tá certo. Então, vamos falar, é da mesma coisa de educar um filho. Tem gente que educa de uma maneira, outro educa de outro. Cada um tem um sistema. Só que para tudo na vida tem dever, tem obrigação. Você tem um limite. Tá certo. E hoje, por exemplo, toda prova tem veterinário responsável. Os animais chegam, o veterinário avalia. Como é que funciona isso? É igual ao rodeio? Igual ao rodeio. Certo. Mesmo sistema do rodeio. Mesmo sistema. Para você transportar esse animal, já tem que estar com o exame em dias. GTA? GTA. Para gerar GTA, esse cavalo tem que estar com o exame de anemia e morno dentro da validade. Certo.
Para esses exames, além disso, tem que ter certificado de vacinação. Certo. Então, quer dizer, você está saindo com um animal sadio da sua casa, com vacinado, você acha que você vai levar para um ambiente para você maltratar ele? De forma alguma. E chegando lá, uma outra partida que tem, que a BQM vem fazendo com muita destreza, é conscientizando cada vez mais. Quem que é o grande protetor animal? Somos nós, usuários. Os proprietários, né? Os proprietários, os usuários. Porque só quem tem um animal sabe o custo mensal que tem um animal desse, né? Na realidade, o amor que tem, né? Não é só... É que nem eu sempre falo, aquela troca, né? O cavalo, quando você tem essa interação com ele, você vai ver que ele te responde isso aí, entendeu? E aqui que eu falo, é como criar um filho, é tratar dentro das suas condições, cada um trata do jeito que consegue tratar, com muito respeito, com muito zelo. Quando você prepara um cavalo, quando a gente fala de treinamento de cavalo, né? Você vai preparar um cavalo, depois você vai destratar ele como? De forma alguma. E dentro da prova, que eu estou falando para você, tem um veterinário. O juiz que está julgando essa prova, ele tem autoridade, se você fizer uma força a mais, por decorrência, talvez de uma decisão, uma atitude, ele tem autonomia para ir lá te desclassificar daquela prova, ele tem poder para isso. A maioria dos juízes são veterinários. Então, quer dizer, os animais estão mais protegidos nas provas do que a gente mesmo. Só que, e é uma realidade, né? Só que, infelizmente, as pessoas que não vêm dessa cultura nossa, que isso é uma cultura muito grande do Brasil, né? A gente vem do tropeiro, né? Como que o Brasil, antes de ser industrializado, o que era o Brasil? Verdade, tá certo. Quem que é o grande pilar hoje do nosso Brasil? O quanto essa indústria do cavalo movimenta? Quantos bilhões por ano ela movimenta? E tudo em torno do quê? De cavalo e de boi. Quem que vai maltratar? Lógico, vai ter algum lugar que alguém vai maltratar por ignorância, por falta de conhecimento, mas não pode ser generalizado. Tá certo. Para quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, o espaço seu lá, o rancho, é aberto ao público? Eu quero ver se eu gosto disso, eu quero conhecer um pouquinho mais. É aberto ao público lá, Fernanda? Sim, como o Tião explicou, os treinos a gente faz segunda e quarta, né? Mas tendo contato do Tião, ele está sempre lá. Passa a plataforma digital aí para o pessoal tá mandando direct lá e já tirando mais informação e marcando aí, agendando uma visita técnica lá. Colina Ranch Oficial no Instagram, no Facebook. Lá tem algumas informações, manda um direct para a gente lá e a gente vai estreitando essas conversas. A todos aí que tiverem curiosidade de conhecer, quiser conhecer de perto, a gente está lá para receber. Segunda e quarta, às 7 horas da noite, a gente está sempre treinando e vai ser um prazer receber vocês lá. E você também, Mambo, uma hora que você... Que pagar uma horinha na agenda aí, né? Vamos lá, com o maior prazer do mundo. Quero conhecer mais de perto esse trabalho fantástico que você, a Fernanda, estão aí executando lá no rancho, levando a essa modalidade aí para o nosso Vale do Paraíba, defendendo. E aqui, as porteiras do podcast está cada vez mais aberta para profissionais gabaritados como vocês, está passando informação, desmistificando também o esporte e, quem sabe, até mais, abrindo mais leques, mais oportunidades dentro do nosso cenário do Vale do Paraíba e dos grandes eventos agro da nossa região. Obrigado pelo carinho de você estar aqui, pela disponibilidade. E, Fernanda, a Fernanda fala muito, né? Ou é o Tião que não deixa? Eita, nós. Obrigado pelo carinho, viu? Que cada vez mais nós possamos ter mais profissionais e mais adeptos aí no esporte. E deixa as suas considerações finais. Malbo, novamente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que a gente precisa muito disso aqui, essa comunicação, né? Essa multiplicação. Unidos, juntos somos mais fortes, né? Exatamente. E quem caminha junto chega mais longe, né? Com certeza. Parabéns aí pelo projeto,
que Deus abençoe essa nova caminhada. Você é um caboclo arrojado, né? Já se conhece há um long time. Aí dá... Eu tinha umas arrombamentos naquela época. Como diz, aí dá assunto para mais uns programinhas, né? Mas que Deus abençoe você nessa carreira sua aí da comunicação. Você vem fazendo um trabalho belíssimo aí no rádio. De edição, nós tá perturbando você de vez em quando pedindo nas modas. Né? Moda na garganta. Então, que Deus abençoe. O que precisar da gente aí, a gente está lá, pode contar conosco. E sucesso. Bom demais. É o que eu falo. O Território de Peão, esse programa que a gente está aqui hoje, ele nasceu no intuito de defender a nossa cultura, de dar voz ao mundo do rodeio, ao mundo do agro, mas eu sozinho não sou nada. Eu tenho aqui o proprietário do espaço onde a gente grava, o Renato, todo o pessoal, toda a sua equipe, o Palito, e graças a Deus estamos aí juntos e montados para que tudo isso possa acontecer, para que a gente possa cada vez mais levar mais informação, mais cultura e mais diversão, que é importante nas famílias, né? Ô, Fernanda, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tá certo. Esse foi mais um podcast Território de Peão. Quero mais uma vez convidar você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E os próximos 1000 inscritos vão estar concorrendo a um kit exclusivo da Toro Louco, que é o energético do rodeio brasileiro. Toro Louco junto com a gente dentro e fora do mundo do rodeio. Um abraço a todos vocês. Quinta-feira, às 7h30 da noite, nós estamos ao vivo novamente aqui no Território de Peão. Um abraço, gente. Saúde e paz.